Paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, graça e paz a todos os irmãos, aos amigos internautas da internet, Deus te abençoe poderosamente, tá certo? Hoje iremos falar um pouquinho sobre exortação do Senhor aos sacerdotes, tá certo? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, assina o sininho das notificações, dá o like e compartilha para que a palavra de Deus possa ser anunciada da forma que ela é e do jeito certo, tá certo? Eu, Evangelista Jário, está aqui mais um vídeo do canal Palavra Plena, palavra completa e absoluta, que é a palavra de Deus, tá certo? Existe uma questão, irmão, Deus levanta alguém para exortar os sacerdotes, no caso aí os pastores, os bispos, os presbíteros, os anciãos, os diáconos, os evangelistas. Deus ainda levanta pessoas para exortar. Aconteceu isso lá no Antigo Testamento, Deus levantou alguém. Vamos ler o que é que diz o texto de Malaquias, capítulo 1, certo? Diz assim, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntai, em que te havemos profanado? Nisto que pensai, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazei animais cegos para sacrificar, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9, só para a gente concluir. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos irmãos, amigos internautas, esse livro de Malaquias é um livro muito antigo da Bíblia Sagrada, é o último livro do Antigo Testamento, que Malaquias vai ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus para profetizar depois que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, tá certo? Ali começando em 460, mais ou menos a 516 antes de Cristo, quando eles voltaram e ali reconstruíram os muros e fizeram o erguimento, no caso ali a reconstrução do templo de Jerusalém, onde o Senhor disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então, quando os sacerdotes são instituídos, que estão ali na formação do seu ministério, novamente, para executar as funções, né? Malaquias foi inspirado ali para combater o espírito do comodismo, né? Que facilmente dominou os sacerdotes e o povo naquela época. E quando chega nos dias dos sacrifícios de Israel ali, depois da volta do cativeiro, os sacerdotes agora ficaram no comodismo, oferecendo a Deus qualquer tipo de coisa, né? E Deus levanta Malaquias para exortar quem? Os sacerdotes. Então isso aqui é uma prova verídica que Deus ainda levanta alguém na terra para repreender sacerdotes, levitas, evangelistas, presbíteros, diáconos, quem seja. A liderança, os homens que estiverem na frente, da vontade de Deus ali conduzindo os trabalhos. Se Deus quiser exortar e assim dar uma palavra, como levantou o profeta Natan, para ali exortar Davi quando adulterou, Deus ainda faz, porque ele é Deus, tá certo? Não pensa que o pastor que toma conta da igreja, o bispo que toma conta da igreja, o evangelista que toma conta do campo, ele é o dono da obra. Ele não é o dono da obra. O dono da obra se chama Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que é o dono da obra. E nós somos servos. Agora, ele designou um para líderes, outros para serem auxiliares e assim sucessivamente, tá certo? Mas se ele quiser levantar um profeta para exortar o presidente da igreja, que é um líder maior entre nós, ele faz como ele fez aqui com os sacerdotes, tá certo? Os sacerdotes não estavam honrando o Senhor, estavam oferecendo pão imundo no altar do Senhor.
E quantos nos dias de hoje estão fazendo isso? Estão oferecendo no altar de Deus pão imundo, né? A gente sabe que pão é um simbolismo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, tá certo? Quantas e quantas igrejas, quantos e quantos sacerdotes, pastores estão aí ministrando nas igrejas algo que não está escrito na palavra de Deus. Algo que muitas vezes eles inventam para ganhar dinheiro, muitas vezes para barganhar a fé dos irmãos, mesclar a fé dos irmãos e assim quererem tirarem benefício em cima da própria igreja. Mas aqui, como Deus instituiu que os animais, desde lá de Arão e da sua descendência, os animais fossem oferecidos ao Senhor perfeitamente. Não poderia ser um animal doente, ou de perna quebrada, ou cego, não poderia. Eles tinham que oferecer o sacrifício perfeito em adoração a Deus para a expiação dos pecados, como oferta de adoração, que era feito ali o sacrifício dos animais, e eles tinham que oferecer o melhor, tá certo? Então os sacerdotes aqui estavam desprezando a palavra de Deus. E quantos sacerdotes nos dias de hoje têm desprezado esta palavra aqui? Tem ensinado fábulas, filosofia, outras coisas. Muitos têm inventado aí os movimentos, outros estão inventando só revelações, outros estão inventando só visões, outros estão inventando muitas coisas. É campanha da água, campanha do sal, campanha de tanta coisa, mas Deus pediu para a gente pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem salva é Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nesses últimos dias, ela está sendo escanteada. Ela está como estava aqui diante dos sacerdotes. Tem sacerdote nos dias de hoje que está no comodismo. Já não quer mais ler a Bíblia para transmitir à igreja aquilo que está escrito. Já não quer mais falar do pecado, porque se falar do pecado, os irmãos saem da igreja. Já não quer mais ensinar a sã doutrina que Paulo e os apóstolos pregaram, que receberam de Jesus, porque o povo não vai aceitar. Já não querem mais falar da palavra genuína de Deus, porque já não dá mais ibope no meio do povo. O que dá ibope no meio do povo é revelação, visão, movimento no meio da igreja. Não sou contra o movimento, porque creio que o Espírito Santo de Deus, ele faz movimento. Ele, desde o princípio, ele estava ali parava sobre as águas, ele fazia movimento. Agora, o que acontece é que muitos estão desprezando a palavra de Deus para viver só o louvor dentro da igreja, só o movimento, só o pula-pula, já não gostam mais da palavra, estão se esquecendo do pão, estão pegando muitas vezes o pão imundo, que nem o profeta diz aqui, né? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Muitas vezes está querendo mais adivinhar a vida das pessoas, que é pão imundo, né? Do que falar a palavra da verdade, que vai confrontar a gente e vai deixar a gente santo. Então, Deus levanta profeta para falar a verdade. Quando Deus quer, ele faz isso acontecer. E isso ninguém pode ignorar, porque Deus, ele é o dono da obra. E ele diz: nisto pensai, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazer os animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? Quando trazer coxo ou enfermo, não é isso mal? Então Deus estava dizendo para os sacerdotes: vocês estão fazendo o que eu não mandei vocês fazer. Quantos e quantos sacerdotes estão fazendo algo hoje que Deus não mandou eles fazerem, e eles estão fazendo. Então, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Então, Deus é aquele que sempre dirige a obra. Estamos vivendo um tempo hoje que, se nós falarmos a verdade do que está escrito aqui no livro da palavra de Deus, às vezes nós somos questionados. Mas o que eu quero dizer, continue crendo na palavra de Deus, continue adorando e servindo ao teu Deus e continue crendo. Se a coisa estiver errada, ele vai levantar profeta e vai exortar, porque a Bíblia diz que quando Deus nos castiga, ele quer o nosso bem. Quando ele nos exorta, é porque ele nos ama. Então tá aqui, deixo bem claro,
Quando Deus quer levantar profeta para exortar, para corrigir e para que o nome dele seja glorificado, ele levanta porque ele é o dono da obra. Deus te abençoe, dá um like, compartilha, porque Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.